Capinzal AM, a rádio que é notícia. Bem, a avaliação está sendo muito positiva na medida em que está havendo o comparecimento maciço daqueles eleitores que foram convocados para a função de mesário. A gente sabe que a necessidade no mesário numa eleição, ela é imprescindível, porque não há como realizar uma eleição sem que os mesários nos auxiliem. De maneira que durante a semana que está encerrando, nós já fizemos o treinamento Jardel, na segunda-feira em Lacerdópolis, na terça-feira no Centro de Eventos de Piratuba, treinamos os mesários de Piratuba. Na quarta-feira, lá mesmo no Centro de Eventos de Piratuba, treinamos os mesários de Pira. Hoje, aqui em Capinzal, estamos dando treinamento para os mesários de Ouro e amanhã encerrando então com o município de Capinzal. No total, serão 226 treinandos, de um total de 452 mesários convocados para essas eleições de 2014. Na prática, o que é passado durante esses treinamentos? Bem, na prática, o que a gente procura é dar o treinamento para que o mesário possa fazer com que a sessão funcione adequadamente no dia da votação. Basicamente, todos os mesários já tiveram alguma experiência, na sua grande maioria, em eleições passadas. A gente reprisa os eventos principais, dando informações que surgiram de uma eleição para outra, as formas de procedimento, mas são simulações, Jardel, de situações que podem eventualmente acontecer numa sessão, para que eles, treinando, estejam aptos a desempenhar a função no dia da eleição. Da eleição passada para essa eleição, nós temos as urnas sendo utilizadas durante esses momentos. Alguma mudança com relação às urnas? Não, as urnas permanecem nas eleições aqui nos municípios que compõem a 37ª Zona Eleitoral, são urnas que já foram utilizadas anteriormente. Como os municípios ainda não foram contemplados com a questão da identificação biométrica, então não há mudança alguma, não há alteração alguma nessas eleições. Os eleitores votarão normalmente pelo sistema que já estão habituados a votar. As pessoas, principalmente esses mesários aqui da comarca de Capinzal, que não puderem comparecer, trabalhar, atuar durante o pleito, qual que é a orientação? Olha, os mesários estão convocados, a gente espera que todos os convocados compareçam e, eventualmente, se houver alguma situação excepcional de força maior, superveniente, o mesário tem um prazo para fazer a sua justificativa de ausência perante a Justiça Eleitoral. Após as eleições, eles nos procuram no cartório eleitoral, enfim, levando as motivações, as razões pelas quais deixaram de comparecer. Mas nós já fizemos, Jardel, uma triagem ao longo das convocações para que os eventuais situações que tivessem impedimento de comparecimento, esses já solicitaram a dispensa, na sua grande maioria foram atendidos pelo Dr. Rubens, e então todos os eleitores que foram convocados, eles já estão cientes da necessidade do comparecimento nos pleitos que se aproximam, tanto do dia 5 quanto de um eventual segundo turno no dia 26. Qual que é a vantagem que tem esses mesários? Olha, a vantagem principal, Jardel, nós podemos aqui salientar é a questão do retorno que o eleitor tem ao participar desse movimento de civilidade, de democracia, que são as eleições. No segundo momento, os eleitores que se apresentam e trabalham e auxiliam nessa atividade que é primordial para a realização das eleições, esses eleitores eles têm então a dispensa de cada dia que dispõe para a Justiça Eleitoral, no caso de treinamento e nos dias de votação, eles têm direito a 2 dias de dispensa e folgas nos seus trabalhos, a serem combinados, logicamente, com os seus superiores imediatos. Além desse trabalho de treinamento nessa semana, quais são as demais atividades previstas durante esse período que antecede as eleições? Bem, nós temos um sem número de atividades que já vêm sendo elaboradas ao longo desses meses. Uma eleição, apesar de nós já estarmos habituados a fazê-la, ela envolve uma série de medidas antecipadas, de medidas que se fazem dentro de um cronograma pré-estabelecido pelo Tribunal Superior Eleitoral, e agora nós estamos numa fase já que aproxima as ultimações de configurações de urna, a geração de mídias, configurações de urna, as conferências dessas urnas, que são todas devidamente dadas cargas, são lacradas, tudo dentro desse princípio de
de confiabilidade que as urnas eletrônicas e da Justiça Eleitoral têm tido ao longo desses anos. Qual que é a parcela da comunidade nesse período? Nós temos aí muitas propagandas, casos e casos acontecem em todas as eleições de irregularidades. A comunidade também tem um papel importante com relação a isso. Certamente, todo cidadão, eleitor ou não, tem, não obrigação, mas tem a possibilidade de, ao se deparar com alguma irregularidade de propaganda, alguma situação, de entrar em contato com o cartório eleitoral através do telefone 3555-2459. Para finalizar, essa questão das propagandas, principalmente na área central de Capinzal, através de cavaletes, enfim, qual que é a regulamentação, o que pode, o que não pode? Bem, Jardel, felizmente a conscientização por parte dos candidatos e dos seus auxiliares nas campanhas, ela está aumentando a cada ano. Então nós podemos verificar que as propagandas elas estão praticamente adequadas à legislação, né, sendo que os cavaletes são depositados nos locais sem que atrapalhem os transeuntes, dentro do horário que a legislação determina, são recolhidos após as 22 horas e as placas também têm obedecido os critérios estabelecidos pela legislação, de maneira que nós podemos aqui nesse momento também aproveitar para elogiar a conduta daqueles que estão procedendo com a propaganda eleitoral nesses municípios. Nós estivemos visitando os municípios também que compõem a nossa 37ª Zona Eleitoral e, a exemplo de Capinzal, estão todos com a propaganda quase que dentro da conformidade que a legislação estabelece.